O embaixador Sérgio Amaral nos brindou, pelo menos me brindou, com um excepcional artigo no Jornal Estado de São Paulo, no dia de hoje, em que faz um sobrevoo sobre as ameaças e até mesmo as oportunidades que estão relacionadas às decisões da política externa brasileira. Considerei de tanta precisão, de tanto esmero este editorial, este artigo do embaixador Sérgio Amaral, que faço uso da palavra para dar como lido pela qualidade, pelo conteúdo e pela assertiva com que o embaixador Sérgio Amaral reflete a política externa brasileira e os seus impactos no dia a dia do nosso país. Pergunta o embaixador Sérgio Amaral: qual será a política externa do novo governo da presidente Dilma? Passados 2 meses da posse, ainda não se sabe. O segundo mandato de um mesmo governo tenderia a reforçar a continuidade em vez da mudança. Desta vez, no entanto, a correção de rumos em setores relevantes deverá impor-se, por boas razões de ordem externa, mas não apenas de ordem interna, também de ordem interna. O intercâmbio com os Estados Unidos continuará a melhorar, especialmente à luz da projetada visita da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos. A indagação que subsiste, contudo, é se os avanços serão suficientes para remover a desconfiança recíproca que tem impedido um relacionamento mais amplo entre os dois países. As relações com a China são boas e assim deverão continuar, porque estão ancoradas em expressivo intercâmbio econômico. Mas deverão enfrentar um desafio novo, pelo deslocamento de empresas brasileiras, por investimentos chineses nos países andinos e pelas preferências dadas pelo governo argentino a investimentos e exportações chinesas para a Argentina em detrimento do Mercosul. O multilateralismo continuará a ser um eixo central da diplomacia brasileira, como sempre foi, mas terá de ser qualificado pela nova configuração multipolar do poder. O xadrez das grandes decisões não será jogado em Nova York ou em Genebra, mas em Washington, Pequim, Bruxelas e Moscou. Os BRICS perdeu relevância econômica que inspirou a sua criação, sem ter alcançado o peso político necessário para influir sobre a reforma da governança mundial. As relações entre os sócios são relevantes, mas não necessariamente a instituição. Ao lado dessas linhas de continuidade, entre outras, a nova realidade internacional impõe mudanças, especialmente no Mercosul, na América do Sul, na política comercial, sem falar na modernização das relações com a África e também com o Oriente Médio. O Mercosul é, paradoxalmente, o principal fracasso da política externa na última década. Não se trata apenas de redução de sua participação relativa no conjunto do comércio exterior brasileiro. Não vem apenas das crescentes restrições da Argentina às exportações brasileiras. Não decorre apenas do risco de inadimplência da Venezuela em sua gigantesca dívida com o governo e as empresas brasileiras. Não está nos empecilhos para a negociação de acordos de comércio com países fora da zona. Vem, sobretudo, da tolerância do Brasil às reiteradas violações às regras de comércio, da falta de observância dos requisitos para a adesão da Venezuela ao Mercosul, da indiferença entre práticas antidemocráticas
no cerceamento das liberdades de expressão e na perseguição a adversários políticos. Esta, está, em suma, no distanciamento progressivo dos princípios que inspiraram o Tratado de Assunção, que era uma integração entre as democracias e as economias, assim como os mercados. A banalização do arbítrio levou à desvalorização das regras. Não existem regras onde elas não forem cumpridas. Agora, quando importantes sócios do bloco enfrentam sérios desafios econômicos e políticos, que credibilidade terá o Mercosul para servir de amparo à solução de possíveis crises em nossa vizinhança? A agonia do Mercosul aprofundou-se ano a ano sem que o Brasil tivesse sido capaz de formular e colocar sobre a mesa uma visão integradora e apontar um rumo claro. O imobilismo, quando não o retrocesso do Mercosul, comprometeu a integração sul-americana, uma bandeira tradicional e histórica da diplomacia brasileira. Hoje, esse objetivo virou uma retórica vazia, sem aderência à realidade. O Brasil hesitou em assumir na região a liderança que seus vizinhos e parceiros esperavam dele. Em vez da integração, caminhamos para a divisão da região por uma nova linha de Tordesilhas que separa o Mercosul da Aliança do Pacífico. De um lado, senador Anastasia, a crise fiscal, a inflação, a recessão, o déficit interno e externo. Do outro, mais que a simples integração comercial, a convergência de políticas econômicas e a abertura em relação às economias do Pacífico, que deverão construir um novo polo dinâmico da economia mundial no século XXI. A diplomacia brasileira terá de superar o fantasma da presença do México na Aliança do Pacífico e promover uma efetiva negociação entre os dois grupos, de modo a sustar a crescente fragmentação no continente sul-americano. No plano interno, as medidas até aqui anunciadas pela equipe econômica apontam para uma nova direção da economia, para a busca da produtividade e da competitividade de modo a restaurar o crescimento. A política externa, especialmente a comercial, não poderá dissociar-se do rumo do país. Ao contrário, terá um papel relevante a desempenhar na ampliação dos acordos bilaterais e regionais, assim como na liberalização do comércio e dos investimentos externos. Por fim, senhoras e senhores senadores, o fracasso na negociação do acordo com a União Europeia poderá representar uma grande oportunidade perdida. Poucas regiões têm com o Brasil afinidades e convergências tão significativas quanto a Europa. A assinatura de um acordo Mercosul-União Europeia, ou mais realisticamente, num primeiro momento, Brasil-União Europeia, seria o instrumento apropriado para consolidar e expandir a parceria com a Europa, esta sim, estratégica para o nosso país. Depois de mais de 10 anos de negociação, corremos o risco de morrer na praia. Mais do que isso, a relação pode avedar em face da reclamação da União Europeia na Organização Mundial do Comércio, questionando os principais mecanismos da política industrial brasileira, exatamente no momento em que a evolução da economia tenderá a remover ou atenuar naturalmente as medidas questionadas. É hora, consagra e afirma o nosso embaixador Sérgio Amaral, é hora de as recriminações recíprocas cederem lugar à grande política, de modo que a busca do entendimento prevaleça em ambos os casos. É essa reflexão que trago a plenário, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na antevéspera de instalarmos a Comissão de Relações Exteriores, a que tudo indica estará designado ao PSDB, e a informação que temos que o eminente senador Aloysio Nunes Ferreira deverá ser o indicado do PSDB
para coordenar os trabalhos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nessa quadra em que a política externa assume contornos relevantes, não apenas pelos seus aspectos comerciais, pela importância e pelo impacto que tem na expansão das oportunidades para o nosso país, mas, sobretudo, quando a violação à expressão democrática dos direitos humanos, da liberdade de expressão, ganha corpo em um conjunto de países que compõem com todos nós o Mercosul, que não é apenas uma integração, muito pelo contrário, por convergências comercial. É, antes de tudo, não apenas uma opção, mas um destino a partir da integração econômica, dos laços históricos e dos laços culturais. Quero crer que nós teremos na Comissão de Relações Exteriores, já a partir da semana que vem, um debate muito rico e muito fértil acerca das escolhas e acerca das mudanças necessárias que a política externa brasileira precisa proclamar. Essa é a minha expectativa, inclusive, já na primeira semana, na primeira quinzena de março, quando nós estaremos recebendo aqui na Comissão de Relações Exteriores o chanceler Mauro Vieira, para que nós possamos debater em profundidade a política externa brasileira e as consequências para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.